Uma tragédia anunciada contra o mundo, contra nós mesmos, contra nossos corpos, almas e condições de vida. O monstro do pântano é a tragédia ambulante, um agente da natureza cuja psique foi tomada de um homem que morreu, e não sendo planta nem homem, o monstro do pântano se torna aquele que vagueia em busca de sentidos. Seus horrores são cósmicos, existenciais. Vamos começar com o que vocês vêm até aqui para saber. Não, Inferno Verde não é particularmente uma HQ muito boa. A história de Jeff Lemire nos coloca algumas décadas no futuro, acompanhando uma pequena vila em um futuro onde os níveis do mar se elevaram e tragédias climáticas são regra. As entidades que regem o mundo natural conversam. O vermelho existente no sangue e na vida animal, a podridão querendo dar um fim para tudo. E é claro, o verde, que resolve ser o agente para a extinção da vida humana que tanto destruiu o planeta. Eles trazem um agente para cumprir esse dever, uma monstruosidade do pântano. Isso leva um dos velhos moradores a ajudar a ajuda em um pequeno farol, onde o velho e conhecido John Constantine mora. A sagacidade de Constantine é combater fogo com fogo, ou nesse caso, verde com verde. Ele traz de volta de seu paraíso o bom e velho Alec Holland, há anos aposentado de seus deveres como monstro do pântano e agora forçado a defender a humanidade daquilo do qual ele é feito. A história é curta e por 3 edições nos leva para uma jornada de monstruosidades naturais em uma revolta contra aqueles que sofrem tanto as consequências dos atos horrendos que nem ao menos estão ao seu alcance quanto a própria natureza. As crianças se tornam um foco para a história e para Alec, vítimas de um mundo que no passado focou tanto na busca por lucro e evolução que se esqueceu do amanhã. Esse amanhã vem na forma de monstros muito criativos, os quais forçam essas forças místicas a agirem. É uma história sobre forças de vontade e uma história sobre esperança, mas também é uma história sobre o cataclisma que se encontra quando o mundo em si já não tem mais espaço para a vida que o abriga. O monstro do pântano é a conciliação? Talvez. Mas ao fim da história estamos sem ele, fadados a viver o quanto ainda ter, e as figuras da mulher animal, Constantine e até mesmo Lúcifer surgem como um exército mágico e poderoso. Inferno Verde tem personagens breves, um conceito básico e artes muito lindas, mas ao mesmo tempo é apenas uma história de ação tanto confusa e um tanto fácil em suas resoluções, assim como um problema real, porém, é como se estivesse mostrando que nosso lugar nessa briga é muito pequeno. Nossa capacidade de enfrentar a natureza? Diminuta. Mas assim é também nosso lugar na briga contra aqueles que estão a destruindo. A ansiedade por agir e tentar tomar de volta o mundo, retomar as relações com o mundo, é posta em seu devido lugar ao lembrarmos do quão pequeno nós somos. E mesmo o monstro do pântano é pequeno. Seus poderes são tirados, sua vontade é tudo que lhe resta, e seu desejo de manter vivas aquelas pessoas que, apesar de serem parte da raça que causou o problema, nada fizeram para aumentá-lo, nada foram capazes de fazer. Essas pessoas, em especial as crianças, apenas nasceram neste mundo de monstros de carne e osso, que não pensaram nem por um só momento no amanhã. A mulher animal vive o quanto ainda pode. John Constantine é um resquício daqueles mesmos homens que nada fizeram no passado. O inferno são as forças que devolvem ao monstro do pântano poder. E Alec Holland? Ele não é planta, nem homem. E quando consegue impedir os planos do verde e do vermelho, resta se retrair, voltar para a sua paz, permitindo que a própria humanidade e aquelas crianças que podem talvez ter um futuro, decidir se vão ou não em direção à podridão. É uma tragédia anunciada. Quem sabe eles e nós escutemos. E ao escutar, tenhamos força para alguma coisa fazer. Esse aqui é um vídeo bem curto, abrindo nosso especial de Halloween pelo restante do mês. E acho que é o mais cabível. A gente já falou sobre uma outra obra com um teor climático, né, de crítica na forma de Final Fantasy VII, uma obra que a gente ainda vai trazer muita mais coisa, e o Monstro do Pântano
Ele é provavelmente um dos personagens com mais espaço para se debater essas questões tão importantes. No último mês, eu sou aqui de São Paulo e vocês devem ter visto notícias para todo lugar, ou vocês que moram em São Paulo viveram o inferno nada verde que virou essa cidade. Então, isso é um tema muito importante, muito atual. É agora o problema, é agora o horror. Então, nada melhor do que O Monstro do Pântano e obras como essa para discutir esse horror. Vão atrás do quadrinho, eu comentei que eu não achei ele particularmente muito bom, mas é uma história de ação interessante, é uma história tensa e é uma história de um horror muito real, exposto de uma maneira bastante criativa. Então é isso, espero que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e, como sempre, e o mais importante, ao nosso alcance, continuem com as suas leituras.